Doutor, obrigado então novamente por falar com a gente hoje. Bom dia, vamos lá. Sobre o que o Daniel Alves está sendo acusado lá na Espanha. Olha, a acusação que pesa sobre ele, segundo as notícias divulgadas, é de estupro. A gente tem que lembrar que a Espanha, assim como o Brasil, Itália e outros países, pune o estupro, pune a prática do ato sexual sem o consentimento da vítima, ainda que a vítima seja maior de idade, seja uma pessoa capaz, caso ela não consinta com o ato, você tem um ato de estupro, e a legislação espanhola, nesse ponto, ela é parecida com a brasileira. O que acontece lá na Espanha é que eles têm uma luta já de alguns anos com relação a esses crimes sexuais, que fez com que a pena lá fosse aumentada e fossem criadas novas leis que mudaram a dinâmica, inclusive probatória, com relação a esse consentimento para o ato sexual. O que pesou, lendo as outras notícias durante os dias, foi que os depoimentos do Daniel foram muito inconsistentes comparado ao da vítima. Isso pesa muito num processo como esse? Pesa, né? O que pesou nesse caso para a prisão preventiva, a gente tem que lembrar que na Espanha o risco de fuga é um motivo de prisão preventiva, assim como é no Brasil, e lá a prisão preventiva ela pode perdurar por até 2 anos. Lá, que diferente do Brasil, lá tem um prazo de até 2 anos, que pode fazer, inclusive, que a pessoa fique presa por mais tempo. O que acontece? Lá, por conta de uma lei que a gente teve promulgada em outubro do ano passado, incumbe basicamente ao homem provar que houve o consentimento. Tá? Porque o que acontece? No processo penal regular, incumbe quem está acusando provar que houve o crime. Então, quem acusa de estupro tem que provar que não houve o consentimento. Lá, por conta de um caso ocorrido, se não me engano, no ano de 2015, a lei foi modificada para inverter esse ônus da prova. Então, praticamente, o homem tem que comprovar que houve o consentimento da mulher para a prática do ato sexual. Até se discute lá se teria que ser por escrito, se teria que ser gravado, alguma coisa assim. Você disse que o caminho do Daniel vai ser bem difícil, bem árduo. Qual os trâmites desse processo agora? Sobre o que ele vai passar? Vai ter novos depoimentos? Como vai funcionar esse processo, essa logística? Tá. O que acontece? O processo penal lá é relativamente parecido com o Brasil. Você tem uma investigação preliminar, depois lá o Ministério Público Espanhol oferece uma acusação formal contra a pessoa e a pessoa tem o devido processo legal em um processo. A questão é, como ele é estrangeiro, em tese não reside mais na Espanha e há o risco de fuga, é provável que ele vá responder essa acusação preso. Lógico, pode ser que se comprove ao final que ele é inocente e ele seja absolvido. Isso pode acontecer. Inclusive, ele é presumidamente inocente, inclusive perante a legislação espanhola. Então, pode acontecer que se comprove ao final que ele é inocente. Porém, por conta da legislação espanhola e dessa lei do sim é sim, com essa modificação legislativa que teve, existe uma grande possibilidade que ele responda esse processo preso, aguardando o julgamento final. A gente sabe que a imprensa faz grande força em cima de casos, principalmente quando a pessoa tem uma visibilidade grande. Isso pode pesar ainda mais? Pode. O que acontece? Esses casos midiáticos, casos que envolvem celebridades, eles estão sujeitos a um fenômeno chamado em inglês, trial by media, julgamento pela mídia, e também hoje é o trial by social media, julgamento pelas redes sociais, que são fenômenos que acabam levando a uma espécie de julgamento antecipado que pode eventualmente influenciar o julgamento final. A defesa dele vai ter que ter consciência de que, por ele ser uma pessoa muito famosa, vai ter essa questão também e vai ter que trabalhar com isso, talvez também falando com a imprensa, demonstrando que talvez ele não seja culpado. No caso, a prisão preventiva do Daniel é justamente para evitar uma fuga, por exemplo, do país e acontecer o que houve com o Robinho? O que acontece? O Brasil ele tem, sim, acordos com os países europeus. Por exemplo, você tem hoje a possibilidade de execução internacional de pena, de você trazer para o Brasil a execução de uma pena, que é o que está sendo debatido no caso do Robinho. No caso do Robinho, a Itália pediu a extradição dele, mas o Brasil não extradita um brasileiro. Então, o que acontece? A Itália teria que ter pedido a execução aqui no Brasil da pena dele pelas leis brasileiras. Não pediu, por enquanto, ao que consta. Então, o caso do Robinho é essa questão. No caso do Daniel Alves, para evitar que isso ocorra, e para evitar que talvez ele venha para o Brasil e não possa ser extraditado, e daí, eventualmente, nem cumpra essa pena ou cumpra segundo a legislação brasileira, a Espanha decretou a prisão preventiva dele, a justiça espanhola, para que ele aguarde na prisão o desenrolar desse caso. O que pode acontecer? Ele ser libertado, mas ter que fixar a residência na Espanha. Tá?
muitas vezes isso acontece aqui no Brasil, algumas vezes também com crimes graves estrangeiros. A justiça coloca em liberdade, porém determina que a pessoa fixe residência aqui no Brasil para aguardar o julgamento do processo, e se houver um risco de fuga, uma prisão preventiva é feita novamente.